Graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho uma palavra para você. O grande valor da piedade. A piedade é uma palavra tão especial e pouco falada. O Senhor nosso Deus, ele se atenta para os piedosos da terra. Os seus olhos procuram a eles. E a Bíblia diz que ele sabe livrar da tentação os piedosos. Piedade é amor, respeito pelas coisas sagradas, devoção a Deus e temor à sua pessoa e à sua palavra. Deus, ele distingue para si o piedoso, como diz Salmo 4, versículo 3. E nós entendemos que é pouco falado porque a cada dia mais diminuem os piedosos da terra. Você veja que o Salmo 12, versículo 1 diz que há uma escassez de homens piedosos ou benignos desde o tempo do salmista. Ele clama ao Senhor dizendo: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Então nós entendemos que estão cada dia ficando menos pessoas, cada dia há menos pessoas tementes, piedosas ao Senhor. Em Isaías 57:1 a Bíblia afirma: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Até o profeta Miqueias, irmãos, ele descreve a escassez dos homens piedosos também no seu tempo, dizendo: pereceu o benigno da terra, e não há entre homens um que seja reto. Todos armam cilada para sangue, caça cada um seu irmão com uma rede. Você vê que até mesmo nós entendemos que tem um momento que Elias, ele passa por tanta luta, por tanta perseguição, que ele chega até o nosso Senhor, né? Elias, ele se acha só e ele entra numa caverna e ele desiste de continuar pregando, de continuar fazendo a obra, porque há tanta ameaça, tanto levante. E ele pensa assim: olha, não há homens piedosos na terra como eu, só ficou eu, só tem eu. Eu sou o único piedoso. E ele vai se colocar numa caverna. E em 1 Reis 19:18, o Senhor então fala com ele. Quando o Senhor começa a conversar com Elias, no capítulo 19, falando para que ele saísse da caverna, por que ele estava ali. E ele fala: só eu fiquei, só eu estou buscando, só eu estou orando, só eu estou pregando, só eu estou andando de maneira reta. Mas o Senhor, ele disse para Elias naquele momento, aqui no versículo 18 de 1 Reis 19: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Louvado seja Deus! Ainda há piedosos na terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Há poucos, mas ainda existem, né? Homens justos que vão buscar o Senhor, como no tempo ali de Lucas 2:25, em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E quando Maria e José vão apresentar Jesus no templo, aquele homem tem o privilégio, a honra de pegar o nosso Messias no colo, porque ele era um homem justo, temente a Deus. Então é coisa linda, nós podemos ver pessoas assim, chamadas pelo Senhor, igual em Atos 10:2, né? Cornélio, um homem gentio, ele era um homem conhecido como piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. E Deus, ao observá-lo, porque Deus sonda, observa a terra, não é? O Senhor, então, manda Pedro pregar para aquele homem. Manda Pedro. Primeiro vai um anjo, fala com ele para buscar Pedro. O Senhor quebra todo o preconceito de Pedro em visão e leva o apóstolo Pedro a pregar para aquele homem, porque Deus não faz acepção de pessoa. Mas
aquele que lhe é agradável, o Senhor então vai até ele, em qualquer nação. Aquela pessoa que o teme, aquela pessoa que é justa, como diz Atos 10, 34 e 35. Então, não importa a nação, a nacionalidade, né? Quem é a pessoa, onde está, se ela é piedosa, se ela tem temor a Deus, se ela tem devoção às coisas santas do Senhor, ela vai ser encontrada pelo céu, aleluia. Ela vai ser encontrada pelo Senhor, louvado seja Deus. Então, nós temos aqui também um homem, né, no início da Bíblia, que no meio de uma geração toda corrompida, foi encontrado como um homem piedoso, Noé. Noé foi encontrado como um homem justo, piedoso, no meio de uma geração corrompida. Gênesis 7:1 diz: depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Que coisa tremenda, né? Que palavra tremenda. Nós encontramos aqui 2 Pedro 2:9, né? Uma palavra também tremenda, diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então o Senhor, ele sabe separar, né? Ele sabe separar. Ele refere-se a essa palavra quando ele fala de Ló. Aqui em 2 Pedro 2, ele diz, a partir do 5 em diante, fala que ele guardou a Noé, pregoeiro da justiça, não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, do pregoeiro da justiça, mais 7 pessoas ao trazer dilúvio sobre o mundo ímpio. E condenou também, versículo 6 aqui de 2 Pedro 2, continuando, a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E olha que tremendo o versículo 7. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, né, esse homem piedoso, né, Ló, habitando entre eles, diz a Bíblia que ele afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então Ló, ele sentia aflição pelo que ele via no mundo, na sua época, na sua cidade. E por isso que o 9 diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, meus amados irmãos, há uma separação aqui entre o piedoso e o ímpio, né? O Senhor, ele está fazendo essa distinção aqui entre o ímpio, né? Entre o piedoso e o ímpio. Olha que palavra tremenda, qual nós podemos ver aqui na palavra de Deus. É tremendo quando nós podemos entender. Em Tito 2, 12 e 13, Paulo ainda nos aconselha dizendo assim: renunciando à impiedade, que é o contrário da piedade, né? Ele diz: renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra tremenda. Em 2 Pedro 3,11, Pedro afirma uma palavra tremenda: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Quando Pedro fala isso, ele está fazendo uma lista dos ímpios, pessoas em desobediência, né, escarnecedores, que vivem conforme a sua vontade, pessoas que não estão mais ligados ao Senhor, pessoas dissolutas, na loucura da falsidade. E tem uma lista aqui desde o capítulo 2 de 2 Pedro e o capítulo 3 falando da vinda do Senhor. Mas aí, de repente, ele chega aqui no 10 e 11 falando que o dia do Senhor virá como um ladrão, em que tudo vai passar, o céu vai passar com estrondo, os elementos se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas no 11 diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer
em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. O Senhor, então, nesta palavra, Ele nos chama a atenção para que nós possamos ser piedosos. Pessoas que amam, que respeitam, que têm devoção e principalmente temor. O piedoso é aquele que tem temor a Deus e a sua palavra, que coloca o Senhor acima de todas as coisas, porque Deus vai distinguir para si aquele que é piedoso. Que palavra tremenda, né? E o salmista, no Salmo 32:6, ele fala do benefício do homem piedoso, dizendo: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Louvado seja Deus. O Senhor, ele busca, né, esses homens piedosos para fazer a obra na vida de cada um deles. Então nós precisamos estar na presença do Senhor. O Senhor, ele nos livra. Ele nos livra. Aqui fala o salmista falando que aquele que é santo vai orar a ti no tempo de poder achar. E mesmo no transbordar de muitas águas, nas enchentes e inundações, ele diz: a ele não chegarão. A ele não chegarão. Louvado seja Deus. Isaías 57:1, a Bíblia afirma: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Muitas das vezes, quando morre alguém tão piedoso, temente a Deus, nós questionamos: Senhor, mas por quê? O Senhor está levando aquela alma no tempo certo e para livrá-lo do mal. Então, até quanto a isso, Deus faz, né? Nos livrando de todo o mal que vem sobre as nossas vidas. Então, é maravilhoso nós vermos a obra do Espírito Santo em nossas vidas, nós contemplarmos o que Deus pode fazer. 1 Timóteo 6,6, né, fala que é grande ganho a piedade com contentamento. Muitas pessoas, no versículo 5 de 1 Timóteo, fala de homens corruptos, que usam a piedade como causa de ganho, de lucro. E o conselho de Paulo a Timóteo é: afasta deles, afasta dessas pessoas, porque, na verdade, o maior ganho da piedade é contentamento, ou seja, é alegria. Quando um homem e uma mulher vive de maneira temente a Deus, vive de maneira justa, reta e santa, se afastando do mal, o que ele ganha, a maior riqueza dele não é lucro financeiro, mas a maior riqueza dele é alegria na sua alma. É alegria na sua alma. Que palavra tremenda, né? Que palavra maravilhosa quando nós podemos entender o que Deus está falando conosco. E eu termino essa palavra compartilhando com você sobre a piedade, falando aqui em 2 Pedro 1, de 5 a 7, dizendo: acrescentai à fé a virtude. Se você tiver fé, você tem que acrescentar a ela virtude. A virtude você acrescenta ciência ou conhecimento. E ao conhecimento, né, ou à ciência, você tem que acrescentar temperança, equilíbrio, né, domínio próprio. Porque não adianta você ter conhecimento sem ter domínio próprio. Ao domínio próprio, a temperança, você tem que acrescentar paciência, porque você vai precisar de paciência para esperar o tempo de Deus para as promessas se cumprirem. E a paciência você tem que acrescentar piedade, porque para ter paciência eu preciso ter temor a Deus, respeito, amor, devoção a Ele e a sua palavra. A piedade eu tenho que acrescentar fraternidade, ou seja, eu não posso ser uma pessoa santa, reta, justa, mas isolada. Eu preciso ter comunhão com meus irmãos, estar na fraternidade. E a fraternidade eu preciso acrescentar o amor, porque somente com o amor que vem de Deus eu vou conseguir manter na fraternidade, na comunhão. Então, a fé, ela está ligada à virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, à paciência, à piedade, à fraternidade e ao amor. Que Deus abençoe a sua vida.
Procure viver de maneira santa, reta. Tenha piedade como foco e alvo da tua vida. Como a vinda do Senhor está próxima e Pedro deixou para nós, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade. Que possamos ser pessoas tratáveis, ensináveis, pessoas que param para ouvir, pessoas que recebem de Deus, pessoas que têm como foco a piedade, que têm o temor no seu coração, porque Deus está distinguindo para si o piedoso, está livrando o piedoso, está agindo na vida do piedoso de uma maneira tremenda. Que nós possamos estar, né, nas mãos do Senhor e vivendo de maneira santa, de maneira reta e justa perante o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.